Bem-vindo a mais um quadro Direito Sem Juridiquês e hoje nós vamos falar do fiador no contrato de aluguel. Te chamaram para ser fiador e agora o que fazer? Se tivesse me chamado, eu já sairia correndo. Vai ter situações que não tem jeito, então eu vou falar um pouquinho das responsabilidades, porque acontece muito a questão de você ser chamado para ser fiador e aceitar. E aí, no contrato de aluguel, nós temos três figuras. O locador é aquela pessoa dono do imóvel, o locatário é o que está alugando o imóvel e, em alguns contratos, o fiador, que é o que responde pela dívida do aluguel ou pelos aluguéis juntamente com o locatário, que é aquele que está alugando o imóvel. Compreendendo essas figuras da relação jurídica do contrato de aluguel, nós temos a Lei 8.009, que aborda a questão dos contratos de aluguéis. Mas o que diz a lei? Essa legislação, ela aborda o seguinte, ela faz uma pequena exceção, mas que é muito importante. Ela menciona que o fiador, no contrato de aluguel, ele responde com o seu bem pessoal, ou seja, o seu bem de família, a sua casa, o seu apartamento, onde ele mora, vai responder sim pelas dívidas do contrato de aluguel, que é uma exceção, porque normalmente a sua casa, ela não entra numa obrigação de pagar quando você deve a alguém, mas um contrato de aluguel é diferente. Por isso nós temos que ficar muito atentos a essa realidade. Então vamos lá, vou dar um exemplo. O João aluga a casa para o Tiago e aí eu chamo o Marcelo para ser o fiador. Se eu não pagar os aluguéis, o Marcelo ele vai estar sendo obrigado a pagar no meu lugar. Se o Marcelo não paga também, a casa onde ele mora, ela pode ser penhorada para que haja o pagamento desses aluguéis. Ou seja, quando você aceita ser fiador, você assume uma responsabilidade muito grande mesmo, porque é o seu bem, onde você mora com sua família, que pode ser penhorado em razão de uma dívida que nem era sua, era de algum amigo seu, algum parente. Então tem que ter muito cuidado. Mas o STF, recentemente, ele fez uma distinção, ou seja, a lei ela fala de forma genérica que o imóvel do fiador, o bem de família dele, vai responder pela dívida, mas não diz qual dívida de locação, de contrato de aluguel. E o STF veio e separou. Ele mencionou o seguinte: quando o contrato de aluguel é para fins residenciais, ou seja, eu aluguei para morar com minha família uma casa, não paguei, o Marcelo ele vai sim responder com a casa dele. A casa dele pode ser penhorada para pagar aquela dívida. No entanto, se eu alugar para fins comerciais, isto é, eu aluguei para abrir uma padaria, o Marcelo que aceitou ser meu fiador, caso eu não pague aquele aluguel, a casa dele já não entra. O STF disse o seguinte: a Lei 8.009, ela aborda apenas a questão do fiador para fins residenciais. Fins residenciais, a casa dele vai responder sim pela dívida. Fins comerciais, quando a locação não é para morar, mas sim para você abrir um negócio, aí não. Aí o fiador ele responde normalmente também pela dívida, mas não o seu bem de família. O seu bem de família fica resguardado. E a dica final de hoje é a seguinte: você não quer perder sua casa? Você não quer perder o local onde você mora com sua família? Então não seja fiador. Sai, isso é um problema. Esse foi o tema de hoje e nos acompanhe que na próxima semana nós teremos mais vídeos. A nossa rede social já está na tela. Um grande abraço a todos.